Você se lembra da sua primeira escola? O nome dos seus professores, seus amigos? De algum incidente na escola, agradável ou desagradável? Então, para responder essas perguntas, você precisa exatamente de memória autobiográfica, né? A expressão memória autobiográfica se refere a memórias que temos sobre nós mesmos e sobre nossas interações com o mundo ao redor. A memória autobiográfica é importante? Certamente, né? Acho que não preciso nem argumentar sobre isso. Mas será que a memória autobiográfica é um tipo de memória separado? Sim e não, na verdade, tá? Não, porque considerando que a memória autobiográfica quase que certamente depende dos sistemas de memória episódica e memória semântica, né? Que nós discutimos nos dois últimos vídeos. Lembrar de fatos sobre nós mesmos, como o nosso nome, quando fomos para a escola, onde moramos, é memória autobiográfica, mas compõe um aspecto pessoal da memória semântica, tá? Só lembrando que memória semântica não está restrita a memórias de aspectos pessoais. Eu lembro também que Eduardo Cabral chegou ao Brasil em 1500, né? Isso seria um exemplo de memória semântica que não é autobiográfica, mas algumas das minhas memórias semânticas são autobiográficas. E lembrar que você tomou café da manhã hoje, lembrar o que você tomou, né? Como foi seu café da manhã, é memória autobiográfica, né? Mas envolve recordar uma experiência episódica específica, né? Ou seja, é também memória episódica. Então, nesse sentido, a memória autobiográfica não é um tipo de memória separado. Mas, por outro lado, podemos dizer que sim, porque o papel da memória autobiográfica, o papel que a memória autobiográfica desempenha em nossas vidas, difere de maneiras importantes da função das outros tipos de memória, né? A gente vai ver que a memória autobiográfica tem muito a ver com nossa autoimagem. Williams, Conway e Cohen propõem que a memória autobiográfica tem 4 funções, né? A primeira função seria uma função, vamos dizer assim, diretiva, ou seja, é o uso de lembranças de consequências de ações passadas para direcionar a nossa tomada de decisão no presente, né? Então, por exemplo, quando você precisa trocar o pneu, você pode se lembrar, pô, o que foi que aconteceu da última vez que eu troquei o pneu e não botei o triângulo, né? Isso pode afetar o modo como você vai se comportar. A segunda função seria uma função social, né? Compartilhar memórias autobiográficas pode ser uma atividade muito agradável, né, de apoio social, né? Por outro lado, o prejuízo da memória autobiográfica pode levar a problemas em relacionamento, por exemplo, né? Levando à sensação de que essa não é a pessoa com quem me casei, por exemplo. E memórias autobiográficas também desempenham um papel importante na criação e manutenção da nossa autoimagem, né? Por exemplo, esse é o valor da terapia, da chamada terapia de reminiscência, né? Que é um processo em que pacientes idosos com problemas de memória são encorajados a construir um conjunto de lembretes de sua vida com base em fotografias e lembranças pessoais, né? Nessa ideia de que para a gente agir no mundo, a gente depende de uma autoimagem, né? Quais são os meus objetivos, né? Qual é minha personalidade, né? Tudo isso depende da memória autobiográfica. E, finalmente, a recordação autobiográfica pode ser usada para nos ajudar a lidar com adversidades, né? Um dos problemas da depressão, por exemplo, é que pessoas com depressão têm dificuldade em recordar experiências positivas da vida, né, quando elas estão deprimidas, enquanto as recordações negativas se tornam mais disponíveis, né? Esse é um efeito conhecido como memória congruente ao humor. Então, uma dificuldade em estudar a memória autobiográfica, experimentalmente, pelo menos, é que o experimentador geralmente não tem controle sobre a situação de aprendizado, né? Ou seja, os eventos pessoais da vida do participante, né? Então, se eu faço um experimento com alguém, é difícil eu avaliar a memória autobiográfica dele, porque eu não vivi a vida dele, né? Não sei os eventos que se passaram sobre a vida dele. É diferente de eu simplesmente fazer uma lista de palavras e ver quanto é que ele recorda, etc, etc. Um método muito comum usado para lidar com esse problema é o método dos diários, né? Nesse método, os participantes registram eventos, né, em diários que posteriormente são testados, né? Então, a psicóloga estadunidense Mary Gold Linton utilizou esse método para estudar sua própria memória autobiográfica, né? Então, ela manteve um diário por mais de 5 anos, registrando 2 eventos por dia. Cada um
brevemente descrito, né? Ela fazia uma pequena descrição e escrevia em cartões e guardava os cartões, né? Então, todo mês ela se testava. Ela escolhia aleatoriamente 2 cartões e decidia se ela conseguia lembrar a ordem, né? Qual daqueles 2 eventos veio primeiro, né? E a data, né? Então, como ela escolhia os cartões aleatoriamente e colocava de volta, né? Depois de usar, ela às vezes se testava sobre o mesmo evento em várias ocasiões, né? Então, como mostra aqui essa imagem, quanto mais vezes o evento era testado, melhor ele era retido, né? E esse resultado da Linton foi importante para estabelecer o efeito de prática distribuída, que a gente discutiu no vídeo sobre aprendizado, né? Antes de eu prosseguir, eu queria só falar alguns fatos interessantes sobre a Marigold Linton, porque ela é uma pessoa com vários atributos interessantes. Ela foi a primeira nativa americana a obter um doutorado em psicologia, na década de 60. Ela é cofundadora da Associação Nacional de Educação Indígena e ela foi presidente da Sociedade para o Avanço de Nativo-Americanos e Chicanos, né? Que, de certa forma, pode até incluir a gente. Por fim, ela também é membro da Morobo Band of Mission Indians, né? Que é uma celebração indígena, né? Ela é de uma tribo chamada Morongo, que fica ali aos arredores de Riverside, né? De onde, inclusive, ela foi professora da Universidade da Califórnia, Riverside. Então, voltando aqui ao assunto dos métodos de estudos, outro estudo clássico com diário foi realizado pelo psicólogo holandês William Banega, que manteve um diário por mais de 6 anos, registrando também 2 eventos por dia, e ele colocava ali 4 características de cada evento, né? Quem estava envolvido, qual era o evento, onde ocorreu e quando ocorreu. E além disso, ele classificava o evento quanto à sua relevância, evento relevante, não relevante, também se ele era comum ou incomum, né? E também colocava o grau de envolvimento emocional, né? E se ele era agradável ou desagradável, né? Então, o Vannegar descobriu que as pistas sobre quem estava no evento, né? Então depois ele se testava, né? Pegava essas pistas que ele colocou, né? Sobre quem, onde, quando, etc. E ele viu que as pistas de quem, o que e onde eram igualmente eficientes em invocar memória. Mas a pista do quando, né? Que simplesmente oferecia a data, era menos eficiente. Na verdade, isso não é muito surpreendente, né? Será que você consegue se lembrar onde você estava em 19 de julho do ano passado, né? Difícil, né? Eu talvez até lembre, porque é um dia depois do meu aniversário, então talvez eu consiga até lembrar, mas no geral é difícil a gente lembrar datas assim específicas, né? Então, Vannegar argumentava, né, que com informações suficientes ele conseguia se lembrar da maioria dos incidentes, né? Você pega aqui essa linha aqui de 3 dicas, tá vendo? Você vê que com 3 dicas ele conseguia lembrar que cerca de 60% dos incidentes depois de 5 anos, sabe? Isso quer dizer, então, que a gente não esquece nada da nossa memória autobiográfica? Quase certamente que não, né? Um ponto é que o Bannigan selecionou eventos que eram mais propensos a serem altamente memoráveis. Por exemplo, ir ver a última ceia de Leonardo da Vinci acompanhado de colegas cientistas, né? Esse é um evento que ele colocou, né? Entre os colegas estava até a Elizabeth Loftus. Então, o ponto aqui é que a seleção de evento envolveria por si só um tipo de recuperação, né? Na hora de você selecionar o evento, você está lembrando qual foram os eventos que eu tive durante o dia. Então, já é uma recuperação. Ou seja, um tipo de ensaio, né? Enquanto os processos de decidir sobre as pistas de quem, onde, quando, envolveria um tipo de processamento profundo de memória, né? Essas duas coisas aí, o ensaio, é interessante você olhar o vídeo sobre aprendizado, a ideia do processamento profundo, acho que é o vídeo sobre memória episódica, né? Então, você tem esses problemas no estudo usando diários, né? O Breuer, então você tem esses problemas aqui, ó, de seleção tendenciosa, por exemplo, né? Que é essa ideia de que você escolher os eventos você já escolhe os eventos mais relevantes, né?
Então, o Brewer tentou evitar essa noção de seleção tendenciosa de memória, registrando, fazendo um estudo, né, em que a amostragem de eventos ocorria de maneira aleatória. É um estudo bastante interessante. Eles tinham 10 participantes que receberam um pager e um gravador. Né? Para quem é mais novo do que eu, não lembro o que é um pager, né? É tipo um celular do passado, né? Que passava só mensagens. Né? Então, de qualquer forma, eles tinham um tipo de despertador e um gravador. Pode ser o celular, as duas coisas no celular hoje em dia, né? Então, o pager disparava em intervalos aleatórios quando os participantes deveriam registrar o que estavam fazendo. Então, eu estou aqui gravando um vídeo, vamos dizer que o meu pager disparou, aí eu tenho que pegar meu celular e gravar um vídeo. Olha, estou gravando um vídeo para o YouTube, né, falando o que você está fazendo, onde, qual era o significado da sua atividade, o objetivo, o seu estado emocional. Então, utilizando esse método, Brewer descobriu que os eventos foram menos lembrados do que os registrados pelo método clássico, né? Ou seja, realmente tinha um efeito aí de seleção e um efeito de codificação profunda. No total, 414 eventos foram registrados e quando foram posteriormente testados, 26% foram lembrados corretamente. É o que está aqui nesse gráfico aqui, tá? 26% foram lembrados corretamente, 28% foram lembrados incorretamente, mas lembrados em parte pelo menos, e 46%, a maioria, foram simplesmente esquecidos, né? Então, não é o caso de que a gente não esquece nada. E olha, observe que no estudo dele você ainda tem o efeito da codificação profunda, né? Porque os participantes eram pedidos a dizer o que, onde, quando, né? Isso levava a uma codificação mais profunda. Uma análise detalhada da natureza dos itens lembrados foi realizada por Conway e colegas, né? Conway é um cara bem importante nesse estudo da memória autobiográfica. E eles fizeram um estudo que envolveu 2 participantes que mantiveram diários ao longo de meses, né? Registravam tanto eventos quanto pensamentos, né? Essa distinção aqui é importante para o estudo. Esses registros foram, então, misturados com alternativas plausíveis, né? Então, você tem aqui a possibilidade de ter eventos que você não coletou, né? E agora os participantes teriam que reconhecer, pô, esse aqui foi um evento que eu coletei ou é apenas uma alternativa plausível adicionada, né? E aí também os participantes tinham que categorizar se aquele item foi lembrado, os que tem a ver com memória episódica, né? Realmente você recorda aquele evento, ou simplesmente conhecido, né? Você sabe que aquilo aconteceu. Teria mais a ver com memória semântica. Então, os eventos reais, né, os eventos que de fato aconteceram, eram mais propensos a evitar uma resposta, a evocar uma resposta de lembrança do que as alternativas plausíveis. Sendo que os itens classificados como eventos tinham o dobro da probabilidade de evocar recordação, ou seja, recordação episódica, em comparação com as entradas classificadas por pensamento. Né? Então, perceba. Então, o fato da pessoa realmente ter a lembrança episódica está um pouco relacionado ao fato do evento conhecer, ter acontecido de verdade. Né? Então, os estudos com diários sofrem problemas de viés, né, de amostragem, por exemplo, nos eventos registrados, e algumas tendências de que o processo de relato dos eventos resulte em um aprendizado aprimorado dos eventos selecionados. Né? Então, isso são problemas para esse tipo de estudo. E, por fim, o método também requer uma perseverança muito grande de diaristas, né, que são suscetíveis a ter uma amostra pequena e atípica da população em geral. Né? Então, uma alternativa ao método de diário é o método de recordação com pistas, né? Que tá, aqui no slide está a recordação estimulada. Como é que é a ideia desse método? Né? Então, o Krovitz e o Schiffman usaram esse método. A ideia dele é o seguinte: eu vou te dizer uma palavra e você recorde, tem uma lembrança pessoal aí que tem a ver com essa palavra. Então, por exemplo, se a palavra pista for cavalo, isso poderia evocar uma memória da primeira vez que você montou a cavalo, né? Então, esse método também tem várias dificuldades, né? Primeiro, é uma falta de controle, né? Porque você não tem como saber se aquela recordação é verdadeira ou falsa, né? Realmente uma recordação ou não é. Mas, independentemente, esse método tem sido amplamente usado e tem alguns resultados interessantes associados a esse método. Então, o primeiro ponto é que há uma curva interessante de como essas recordações elas são
distribuídas ao longo da vida, né? Então, eu vou dando várias palavras para o participante e ele vai recordando, tendo recordações autobiográficas, né? Sobre isso, sobre aquelas palavras, né? E existe uma curva específica de quando essas recordações acontecem mais, né? Então, quando eles são livres para recordar, os participantes são livres para recordar memórias de qualquer período da sua vida, né? Ou seja, estou falando aqui de participantes saudáveis, jovens ou idosos, eles tendem a lembrar poucas memórias autobiográficas dos 5 primeiros anos de vida, né? O que é provavelmente uma consequência da amnésia infantil, né? Que provavelmente a gente vai falar mais da amnésia infantil depois, tá? Eles também tendem a produzir muitas memórias recentes, né? O que é uma consequência do efeito de recência para a memória de longa duração. No entanto, aqueles participantes com 40 anos ou mais também mostram um aumento significativo das memórias de um período específico da vida, que é as idades entre 15 e 30 anos. Isso é chamado de curva de reminiscência, né? Então, você tem estudos, inclusive, de várias culturas, né? Aqui você tem, ó, Japão, Bangladesh, Reino Unido, China, Estados Unidos e todos. E, basicamente, todas as culturas, com as poucas diferenças, nos Estados Unidos aqui está mais cedo, mas, no geral, todas as culturas têm esse aumento nessa faixa aqui, que é entre 15 e 30 anos, né? Isso é chamado de pico de reminiscência, né? Então, isso requer algum tipo de explicação, né? A maioria das interpretações do pico de reminiscência tende a se concentrar no fato de que esse é um período em que muitas coisas importantes acontecem nas nossas vidas, né? Então, Bernstein e o Rubin pediram aos participantes que avaliassem uma série de eventos importantes na sua vida e descobriram que a idade média para o primeiro amor é de 16 anos. As memórias de faculdade tendem a ser por volta dos 22 anos. E o casamento, em média, 27 anos, enquanto filhos, em média, de 38 anos. Ou seja, todos esses eventos caíam dentro do período do pico, né? Tornando um período importante dentro do que é conhecido como narrativa de vida, né? Então, esse é o termo aqui importante, né? Narrativa de vida. Então, narrativa de vida seria uma narrativa coerente que nós criamos sobre nós mesmos, nós criamos para nós mesmos e sobre nós mesmos à medida que a gente avança na vida, né? Uma narrativa sobre quem somos e como chegamos a esse ponto da nossa vida, né? Então, eventos que influenciam nessa narrativa de vida tendem a ser importantes para nós, né? Mais propensos a serem recuperados e serem codificados de maneira mais profunda. Além disso, eventos como iniciar a faculdade, fazer novos amigos e se apaixonar são intensamente emocionais, né? O que também favorece a retenção. E também, especialmente quando essas emoções são positivas, né? O que geralmente é o caso nesses exemplos, né? Então, o Gluck e o Gluck aprofundaram ainda mais essa hipótese da narrativa de vida, né? Então, eles coletaram um total de 3.541 eventos da vida de 659 participantes com idades entre 50 e 90 anos. Os participantes foram solicitados a avaliar suas memórias em termos de valência emocional, seja se é positivo ou negativo, importância pessoal, grau de controle que eles sentiram sobre os eventos, né? E foi encontrado exatamente o pico de reminiscência, mas apenas para eventos positivos, nos quais os participantes se sentiam como tendo um alto grau de controle, né? Então, um resultado consistente com a ideia de que a memória autobiográfica tem como um dos objetivos criar uma narrativa de vida, mas não só uma narrativa de vida qualquer, mas uma narrativa positiva de vida, né? Então, a gente tende a lembrar mais eventos positivos, eventos que a gente tem controle, e eventos positivos, e também eventos consistentes com nossa narrativa de vida, né? Não eventos que são inconsistentes com nossa narrativa de vida. Uma exceção intrigante a essa observação do pico de lembrança nas faixas dos 20 anos ocorre quando as memórias são evocadas por cheiro, né? Shu e Dawes, em 2002, descobriram que as memórias evocadas pelo olfato atingem um ápice em uma idade mais precoce, 6 a 10 anos, né? Em vez dos 15 aos 30. Então, 15 aos 30 seria o pico das memórias evocadas verbalmente, né? Mas o pico das memórias evocadas olfativamente seria de 6 a 10.
né? Então, Villander e Larson, em 2006, replicaram esse achado, utilizando uma amostra de 93 voluntários com idades entre 65 e 80 anos. Eles utilizaram estímulos que podiam ser representados não apenas por palavras, mas também por odores, né? Então, assim como Shu e Dawes, eles encontraram uma tendência distinta dos odores, evocarem memórias classificadas pelos participantes como mais antigas do que os eventos evocados visual ou verbalmente. E aqui um ponto é como é que a gente pode explicar isso, né? Será que as memórias induzidas por cheiro são mais emocionais, né? Então, aqui nesse ponto eu fiquei confuso, porque o livro que eu tenho, né, primeira edição, né, a tradução da primeira edição, fala que não são as memórias do cheiro não são mais emocionais e que as visuais são mais. Mas depois eu dei uma lida na segunda edição em inglês, e eles citam o mesmo estudo e diz que sim, que as memórias olfativas são mais emocionais, né? Vou dar uma olhada na terceira edição para ver como é que tá, né? Outra possibilidade levantada é que os estímulos de cheiro sejam menos repetidos, né? De modo a estarem ligados a estarem menos ligados à nossa narrativa de vida, né? Por isso a gente consegue lembrar deles mais antigos. Eu não sei, tá? Aqui eu talvez devesse falar do Em Busca do Tempo Perdido, né? De Marcel Proust, né? Porque toda a narrativa começa com ele dissolvendo a Madeleine no chá, ele sente o cheiro, ele começa a evocar várias lembranças da infância dele, etc. Só que eu nunca li o livro, tá? Olha a cara de reprovação do Proust pra mim.